Voltamos ao último bloco da nossa entrevista com o presidente do Sindirochas, Thales Machado, e com o advogado especializado em meio ambiente, Vitor Ataíde, falando um pouco sobre o segmento de rochas ornamentais, aspectos ambientais. Vamos falar também sobre a nossa feira aqui. Mas antes disso, Thales, fala um pouco sobre o segmento. Hoje, são quantas empresas que estão cadastradas, que são filiadas ao Sindirochas? E aí, nós estamos falando de extração, beneficiamento e exportação, né? E venda, né? E comercialização. Fala um pouco sobre isso, números, para a gente entender. Já foi dito pelo Vitor que o segmento está em 78 municípios, quase todos os municípios do estado do Espírito Santo, né? Assim, hoje a gente tem um número, através da federação, de em torno de 1.600 empresas no setor de rocha. Sim. Mas o Sindirocha tem pouco mais de 400 filiados, acho que é 450, se eu não me engano. Ah, o restante não? Não, mas aí tem um ponto que a gente tem que explicar, porque é o seguinte, por exemplo, a empresa da minha família, ela tem uma empresa mãe, que é a empresa forte, que opera, que exporta, e tem duas empresas pequenas de mineração, pequenininha, né? Então, essas duas empresas não são filiadas. Então, assim, se a gente pegar essas 400 e poucas empresas e colocar as empresas dessas empresas, o número é muito maior. Eu acredito que é mais de 1.000. E essas empresas, poderia se classificar que a maioria delas seguem as normas ambientais? As indústrias, elas são bem fiscalizadas, bem atendidas pelas entidades do governo, e eu acredito que todas hoje estão regularizadas, né? Porque existe padrões que atendem a pequenininho até a grande, que são os bags, né? Aqueles de filtragem, como os filtro prensa, que é um circuito integrado, avançado, mais caro e tudo. Então, assim, o nosso conhecimento, né? As indústrias estão todas elas atendendo às normas ambientais. Agora, quando nós vamos para a extração, aí já é... A figura muda um pouco. Porque assim, o órgão não consegue atender a contento, né? Porque são muitas extrações aí, e distante, como o Vitor falou, 78 municípios, então você tem extração lá na ponta do estado, lá em cima, como lá embaixo também. E, assim, esse é um ponto que leva o empresário à clandestinidade, e outro ponto é, assim, empresário também que desorganizado mesmo, e tem, porque a gente tem conhecimento. O setor de rochas, a gente, como eu falei, nas indústrias, eu não tenho dúvida nenhuma que é um dos exemplos de sucesso hoje no estado, mas na extração nós dependemos muito... Deixa um pouco a desejar. Mas nós dependemos muito da fiscalização. Na época do geoprocessamento, né, que o Google Earth e tal, tudo isso você pode visualizar com certa facilidade, né? O problema é grave e existe. Não adianta falar que não existe, porque existe. E isso atrapalha todo o processo, né? Quem tem que atender às normas tem um custo mais alto. Mas assim, o Vitor deve conhecer bem isso, porque ele trabalhou... Para esclarecer para o telespectador que a cadeia produtiva das rochas ornamentais, você tem a extração de onde sai o bloco, aí os caminhões vão levar esse bloco até a indústria que vão serrar a rocha. Ok. Essa atividade de extração, ela tem um licenciamento diferente, licenciamento ambiental diferente da indústria. É outro processo, é outra licença. A indústria faz o processamento. E essa extração, ela tem o licenciamento dela anda junto com a obtenção do direito de explorar o mineral. Porque o mineral, ele pertence ao governo, à União, né? Ao ente federativo central, a União. E a União tem que autorizar as empresas a tirar o granito. E o processo de obtenção desse direito minerário anda junto com o de licenciamento ambiental. E os órgãos não conseguem atender os empresários a contento nesse início da cadeia aqui. Isso aí gera todo o clandestinidade, que às vezes, como o Thales disse, é sazonalidade.
Então, seria conveniente que fosse mais rápido o processo, mais ágil, que pudesse englobar todos. Pois é, teve um aceno nesse sentido com o marco regulatório da mineração, com a possibilidade de se criar a Agência Nacional de Mineração e ela delegar essa gestão para os estados, porque hoje essa gestão do bem mineral é da União, do governo federal, DNPM. Federal. Exato. No marco regulatório surgiu essa possibilidade de se delegar essa gestão do bem mineral para os estados da federação. Seria uma excelente ideia se os estados criassem, no seu âmbito, né, as suas agências locais e fazerem a gestão do bem mineral e ambiental no mesmo processo. Porque o que você olha no procedimento federal de concessão mineral é o quanto que vai ser extraído para o estado poder arrecadar a parte que lhe cabe, sim, da CEFEM. Sim. Né? E no procedimento ambiental é a gestão do desmonte da rocha, de gestão ambiental, de cuidados ambientais para evitar assoreamento, enfim, degradação. Esse tipo de análise de quanto que vai produzir e como vai cuidar do meio ambiente pode ser perfeitamente feito em conjunto. Então, reduzindo a burocracia. Reduzir a burocracia, esse daí seria uma excelente alternativa para diminuir a clandestinidade, né? E localizar também, trazer para os estados essa gestão. Teve uma época que o sindicato provocou, não é da minha época não, provocou para ver se fazia uma parceria do IDAF com o IEMA. Não sei se você lembra disso. Porque o IDAF tinha mais corpo. Ele ajudar a fazer essa fiscalização. Sim, tinha escritórios regionais e tal. Então, aí ia ter um convênio. No final da história, o que aconteceu? Hoje tem a fiscalização do IDAF e tem a fiscalização do IEMA. Não adiantou nada, piorou. Sim. Porque era para fazer uma união e uma fiscalização valer para as duas. Sim. Porque você juntaria dois corpos técnicos com o objetivo de... Afinal, ficaram dois processos burocráticos. Presidente, o segmento, antigamente, ele era mais voltado para a exploração do bloco em si. E as exportações se concentravam em quase 100% na exportação de blocos. Esse processo foi evoluindo, serrando, fazendo as chapas. Hoje, como se encontra isso? A evolução, sim, da exportação de chapa vem crescendo ano após ano e, assim, também é um dos poucos setores que contribuiu positivamente para a balança comercial. Esse ano que fechou, 2015, o setor de rocha exportou 1,2 bi. Nesse período de crise e tudo? 2015. Sendo que 1 bi, mais ou menos, é no estado do Espírito Santo. Você vê a representatividade do Espírito Santo e o tamanho do setor. A exportação do Brasil, 1,2. A exportação do Espírito Santo, 1 bi. Então, correspondendo a quase 80% da produção exatamente. Das exportações. E vem caindo a exportação de bloco e vem evoluindo a exportação de chapa. As empresas investiram muito. O processo de multifios é um processo muito mais sustentável. Antigamente serrava através de lâmina e usava granalha de ferro que contaminava os solos. Hoje, através de fio diamantado, é só água. E o processo, assim, um bloco que a gente serrava com 3 dias, vamos botar só para... Hoje serra com 5 horas. Então, assim, você tinha 6 tiares convencionais, hoje você tem 1 multifio. E de pouco tempo para cá já tem 200 multifios funcionando no estado. Então a produção também cresceu muito. E isso tudo incentivou a crescer essa exportação. As empresas estão expondo. Tem várias feiras que são calendário das empresas aqui do estado, a feira da China, a feira de Orlando, a feira de Verona e a feira de Vitória, né? São as 4 feiras assim, mais importantes para o setor de rocha. Os chineses sempre foram tradicionalmente compradores de blocos. Continuam sendo só blocos? Compra muito. Tem muitas empresas de material básico. Porque eles serram e fazem subprodutos para a Ásia ali, né? Fazem aquelas grandes obras, né? Existem obras em números que a gente fica impressionado. Isso continua. Existem grandes obras, principalmente na região asiática lá e tal, que são feitas através de materiais básicos, que são materiais muito similares e que têm uma produção alta. Então, a preferência para esses materiais. Mas os materiais exóticos e super exóticos, assim, materiais muito particulares, que nisso que o Espírito Santo ainda mais ponta, né? Isso. Porque tem uma diversidade muito grande de rochas, né? Indo para a questão mineral, a gente tem que falar também que é Espírito Santo, Bahia, agora o Ceará aparecendo muito, Minas.
esses estados praticamente concentram essa variedade muito grande mineral do país. Assim, materiais super exóticos, materiais que não tem em lugar nenhum do mundo, é só aqui no país, sendo que a extração é feita nesses estados, mas todo o beneficiamento da industrialização é feito aqui no estado. Quer dizer, tem vários capixabas com jazidas em todo o país, mas a indústria é aqui no nosso estado e a exportação feita toda aqui no nosso estado. Tem problema do porto, mas a exportação é feita pelas empresas aqui do estado. Por último, a feira. Quais as expectativas desse ano? A feira, sim, é sempre um momento muito importante para a gente, porque é a oportunidade que a gente tem de receber nossos clientes, né? Esse encontro, mostrar novos materiais, os fabricantes de máquinas sempre lançam alguns equipamentos novos, algumas adequações mesmo nos equipamentos de hoje, soluções mais rápidas, mais sustentáveis. Isso, a feira é um grande motivador. Todo mundo quer lançar alguma coisa na feira. Então, toda vez que tem a feira, tem essa expectativa, né? Sim. É um momento de visibilidade. Que traz a movimentação para a cidade também, né? De Cachoeiro, a região lá, movimenta muito a cidade. Nós temos, assim, 2 feiras importantíssimas para o setor, né? Que é uma no sul do estado e outra aqui na grande capital. E a de Vitória é mais centrada à exportação e a de Cachoeira é mais centrada em mercado interno e equipamentos, né, insumos. Mas é uma movimentação grande, né? A feira está lotada, tem mais de 200, acho que são 200 expositores e a expectativa é positiva. Ela sempre traz uma movimentação boa para o setor. Queria agradecer a presença do presidente Thales Machado e também do advogado especializado em meio ambiente, Vitor Ataíde. Obrigado aí pelo convite. Obrigado aí também para a gente poder esclarecer para a sociedade aí como é que é o setor e para toda a sociedade ver a importância do setor aí.